Altíssimo, Pai e Mães Celestiais, amado divino, que no santuário de nosso Espírito voltar aonde ainda o coração de pedra espera para ser renovado e revivido no coração de carne e de luz espiritual. Amado divino, o santuário de nossa alma, que a chama se acenda. Nós clamamos, venha a nós. Sim. Nós queremos, nesse mesmo movimento, como se uma só coisa fosse e é, ir a Ti. Para que nossa alma, para que o nosso ser inteiro possa reconhecer que esse movimento feito em luz e velocidades infinitas nos mostre que jamais deixamos o Teu seio, que nunca dele nos afastamos, e por mais distantes que pensássemos estar, por orgulho, vaidade ou por desânimo e desespero, sempre estamos. Hoje, em conjunto, queremos fazer de chamas pequeninas a semente de uma chama viva que resplandeça por inteiro. E nenhum canto obscuro mais resista ao poder desta luz infinita, oculta até esse momento, mas que como algo que se põe à vista de todos, e principalmente à nossa vista interior, esta luz possa brilhar. Pai, Altíssimo, amigo, amado, Deus, que não resista em nós mas nenhum pequeno obstáculo, como os restos de pão fermentado, para que somente a essência viva, que és Tu, sujeito absoluto, amor infinito, sem predicado e por isso presente em toda a manifestação, somente Tu possa vibrar em nossa alma e transbordar nosso olhar, nossa palavra, em cada mínimo gesto, por mais obscuro que pareça ser, porque sabemos, Senhor, apesar de sabendo, não praticarmos, que tudo que vibra nesse cosmos infinito, inclusive os nossos atos, pensamentos e palavras, constroem universos, nos destrói. E quando nos tornamos conscientes e justos por ligados a Ti, o nosso saber se torna o nosso falar e o nosso agir. E sendo assim, como diz a palavra dos sábios, até o vibrar de uma vara no chão, sacode os mundos.
que não recalcitremos mais, mas que nos ergamos para um cântico de vitória e de redenção. Que deixemos de ser simplesmente assistentes, que na verdade jamais o seremos, porque sem o querer, sem o saber, estaremos agindo porque somos teus filhos, criaturas tuas, e agiremos sempre, trabalharemos sempre, ainda que mergulhados na ilusão, ainda que mergulhados nas criações, nos ídolos que temos criado. Faz-nos acender essa chama que a sua luz e se movimenta em amor, realize a obra comunicadora, não há outra. A de que mergulhemos, coração renovado, vivo, espírito e carne, um só, mergulhemos para sempre na tua presença. Feita esta, todas as outras obras serão santas, porque serão tuas. Serão santas porque serão tuas. Serão nossas, porque serão tuas. Que essa luz brilhe. E que hoje nós aqui, com nossas pequeninas chamas, possamos ter a certeza de que brilha nesta pequena chama a tua presença, da mesma forma que um sol mais infinito, e que muito seja. Venha a nós, que nós possamos, indo a ti, descobrirmos de uma vez para sempre, que jamais te deixamos, tampouco te amamos. Amado, Pai, Senhor, os princípios fundamentais que movem essa casa desde que eu estou. A gente busca a unidade essencial em toda manifestação espiritual, que a gente possa fazer registro na caminhada ao mundo. É uma pretensão, eu diria, de uma certa forma ousada, para uma casa que não quer fazer nenhum estardalhaço, que não quer divulgação. A casa se movimenta dentro do princípio de trabalho interior.
nós temos crescido ao longo dos 8 anos, completamos a maturidade, né? No dia 17 de março passado. Mas não custa nada relembrar que o crescimento externo, que o número de atendimentos, que todas as atividades externas só podem fazer e só farão sentido, e esse alerta nós recebemos no instante dos nossos amigos espirituais, se nós tivermos como semente, como base, o trabalho interno, o movimento feito dentro do coração de cada um de nós. E aí, quando nós chegamos a essa maturidade, quando chegamos aos 18 anos, chegamos num ano muito especial. Esse ano, na verdade, desde 2012 nós estamos nesse ciclo. Vocês lembram que para muita gente o mundo termina ali, a era 2012, o calendário Maia. Mas o calendário Maia, e ainda mais uma vez vendo as coisas dentro dessa perspectiva de unidade, não fala diferente de todas as outras profecias ou de todas as outras antevisões de tempo e de espaço que são peculiares às diversas tradições espirituais da humanidade. Se nós olharmos com esse olhar, todas elas se complementam, vão se complementar sempre. Ele jamais falou de destruição. Ele falou sempre de ciclos de renovação. Relembrando aqui, o calendário Maia, só para pontuar com uma curiosidade, ele fala de ciclos de 25 mil e alguma coisa de anos muito próximo do número 26 mil. 900. Esses ciclos de renovação se assemelha à precessão equinocial. E o número 26 tem tudo a ver com esta figura que está aqui. Vou tirar ela embaixo, vou levar um pouquinho para colocar mais atrás. Que para alguns é bastante conhecida, que são as 4 letras do nome sagrado divino. E muitos pensam, né, voltando à nossa tecla de unidade das coisas, que se referencia somente à tradição do judaísmo. Mas não é, nem poderia ser. A curiosidade é que no judaísmo, como nos algarismos romanos, as letras são números. E as letras desse nome, as 4 letras somadas, se levam ao número 26. O que leva a ver com, o que tem a ver, então, portanto, com ciclos, com manifestações criadoras. Esse é o nome, por definição, o nome da criação. Mas é um nome que não está isolado da humanidade. É um nome que está imiscuído em toda a natureza humana, em toda a natureza criada. Nós estamos aqui nesse nome. O nosso estado de consciência partido, esse nome se encontra fragmentado. Mas não é uma tradição somente do judaísmo, porque Jesus nos deixou uma prece que, se até hoje, em todo o ambiente dito cristão se ora, chamado Pai Nosso, onde está lá uma afirmação dizendo: santificado é o teu nome. Não vamos entrar em detalhes, hoje não é para isso, mas está se referindo Jesus exatamente à santificação deste nome, dando ao verbo santificar a significação real de unir, de transformar em uma coisa só. Holos é santo, né? Em inglês isso é muito claro, na tradução inglesa a palavra, né, holy tem a ver com o santo, com unificação. E o nome santificado é um nome transformado numa unidade. É isso que a gente busca nessa conversa de hoje. Desde 2012 nós estamos vivendo um ciclo de renovação profundo da humanidade, em que se sucede a cada ano, a nossa contagem física, porque é assim que se espelha, né, da aparente volta do planeta em redor do Sol, a nossa estrela mãe. Não é uma volta circular, né, porque o Sol também se movimenta, então são movimentos elípticos que se sucedem, nós não sabemos aonde vão, mas nesse repetir de elipses sucessivas a cada ano, nós temos movimentos muito claros da humanidade como um todo, em direção a um destino. É por isso que nós ouvimos tantas profecias, vemos, sentimos vibrações, e de 2012 para cá, isso está se acelerando, apesar de para muitos a impressão seja de piora, né? Mas é um jogo de forças natural de todos esses processos. Nesse ano que nós estamos, nós temos
coincidência aparente, mas temos um evento que justificou, inclusive, hoje a gente abordar isso aqui. Eu gostaria muito de abordar de uma forma sintética, eu sempre falo isso. Todos que estão aqui, eles sabem que a gente pouco consegue, por causa da premência que nós temos de tempo, não é nada a ver por causa do voto, mas é o tempo em si mesmo, esse tempo que não existe, que passa rápido. Nós temos, nesse ano, uma coincidência muito interessante. Esse evento que nós chamamos de Páscoa dentro do cristianismo, né, e a maioria de nós que cresceu dentro das tradições cristãs, como aqueles que crescem dentro da tradição hebraica ou judaica, fomos condicionados a enxergar isto como coisas completamente separadas, vamos ver hoje que não. Esse evento é um evento fundamental em termos cósmicos. Ele não existe, ele não aconteceu, ele não é chancelado para nós, não foi nem pela missão de Moisés, nem pela missão de Jesus Cristo, chancelado à toa. Não é um evento que foi achado e trazido para ser fabricado e posto em um determinado momento de calendário. Tampouco é um evento ligado a um fato histórico. A nossa visão tem que ser inversa. Os fatos históricos obedecem às conjunções energéticas que acontecem em determinados momentos de tempo e espaço, que a gente pode chamar de fendas de tempo e espaço, onde energias muito poderosas agem. Todo ano isso acontece, de diversas formas ao longo do ano, com diversas qualidades energéticas. Especificamente nesse mês, que é o começo do ano solar, isso independentemente de qual visão astrológica nós tenhamos, né, seja uma visão que inclui o Sol como centro, se baseia nos movimentos lunares, é onde o ano solar se iniciando, energias todas são concentradas ao máximo para depois se expandirem ao máximo. Esse movimento de contração e de expansão é que passa desapercebido pela maioria absoluta da humanidade e por aqueles que não passa, que se referem a ele como uma festa religiosa, seja cristã, seja hebraica, passa como aquela festa que a gente compra ovo de Páscoa, ou a gente vai ao ceder e faz a comemoração, e senta ali, e cumpre os ritos externos, sem que nós percebamos a real significação que existe por baixo e a oportunidade que se tem de, aproveitando essas fendas de espaço-tempo, de realizar trabalhos profundos, sempre começando por nós mesmos. Mas um trabalho bem realizado no nosso interior se reflete no universo inteiro. Então, esse ano, de 2015, há uma coincidência maior. Nós temos, na próxima quinta-feira santa, chamada, vou misturar as linguagens aqui para não ficar longe, né? Que é aquela em que o cristianismo se chama da noite de trevas, porque foi quando Jesus de Nazaré senta com seus discípulos para fazer uma ceia pascal, o Seder de Pêssar, primeira noite, no Erev Pêssar, na noite em que precede o primeiro dia, então se conta o dia a partir do pôr do sol. Foi numa quinta-feira, né, na época de Jesus, e esse ano o Pêssar hebraico, o Erev Pêssar, cairá numa quinta-feira. Essa coincidência não é normal, mas ocorre ciclicamente. Né? O Pêssar hebraico e a Páscoa cristã se afastam ou se aproximam, dependendo das contagens de calendário. O calendário cristão é solar, o calendário judaico é lunisolar, e às vezes se aproximam. Mas essa coincidência tão precisa de que o dia do Seder, que foi o dia que historicamente Jesus de Nazaré esteve sentado com os seus discípulos, uma vontade específica dele, está em todos os evangelhos: eu quero comer com vocês esta ceia pascal. Ele faz esse movimento e transforma o Seder de Pêssar, que é dele com os discípulos, foi aquele muito próximo, certamente, da tradição hebraica que foi mantida há anos, né? A gente vai falar um pouquinho dessa história ainda. E, ao fazer isto, ele realiza dois atos que a tradição cristã depois transforma, dá um nome chamado mundo dos sacramentos da Eucaristia, que veio a trazer a missa. Mas
retirando todas as coisas em volta, e essa é a nossa proposta hoje aqui, apesar de nós falarmos das circunstancialidades, nós vamos procurar trazer um ponto de união e, na verdade, a nosso ver, aquilo unicamente que importa, seja num dia de Pêssar, seja numa Páscoa cristã, porque a história nós já conhecemos. Nesta primeira ceia, né, no primeiro dia, no Éder da véspera, mas já contando o primeiro dia de Pêssar, Jesus faz a ceia com os seus discípulos, e dali ele sai com os seus discípulos. Nos evangelhos a gente pinça, nos 4 evangelhos, informações muito interessantes. No evangelho de Marcos está, ele sai com os seus discípulos depois de cantar os salmos, cantam os salmos e vão em direção ao Monte das Oliveiras, onde acontecem os eventos, né, que a gente, todo mundo já sabe, com a sua prisão, com a sua morte, para que 3 dias depois se cumpra a missão efetiva de Jesus de Nazaré, não como, né, eu digo aqui, isso é uma forma da gente imaginar, a gente tem que bater nessa tecla, né, se Jesus não se via como Deus vindo à Terra, né, em pessoa, descendo lá de um trono do universo, e como único filho para chegar aqui e se manifestar, ele jamais disse isso, por que nós vamos fazer isso dele? Eu acho isso uma afronta a Jesus Cristo. Jesus nunca se posicionou assim. E nos 4 evangelhos nós vamos ler todo o seu movimento naquele Pêssar, escolheu especificamente aquela, ele não fez à toa isso, ele sabia o que estava fazendo, mas não para ser divinizado num altar longe, mas para nos fazer enxergar a todos nós a divindade que existe dentro de cada criatura. Todo o trabalho de Jesus, não só dele, né, ele mesmo disse isso, outros farão tanto ou mais do que eu, porque não sou eu quem faz nada. Não é o meu ego quem está fazendo, nem quem opera a coisa alguma. É a presença divina, o Pai que está em mim, quem faz qualquer obra. A partir dessa premissa é onde nós temos que basearmos toda a nossa visão, todo o nosso enxergar de que e do que estava ele falando, para que nós possamos realizar o trabalho que ele nos pediu fazer. Ele fez e deixou o modelo para que nós fizéssemos. Infelizmente, o que foi feito, né, ao longo da história da cristandade, e quem vê a gente aqui sabe, quem nos acompanha sabe que nenhum de nós está isento disso, todos participamos dessa cristandade que criou uma instituição que foi afastando Jesus Cristo da sua real natureza, né? E criou toda essa confusão que hoje um católico, né, que nasce católico vê a Páscoa, os ovos de Páscoa, né, se incorporaram, porque houve uma incorporação de outras tradições muito importantes de uma maneira muito, eu digo, muito válida. A incorporação do ovo, por exemplo, é a absorção de uma tradição nórdica, germânico-nórdica, de uma deusa dentro do panteão nórdico, chamada Oyster, que vai dar origem à palavra inglesa Easter. Esta deusa é uma deusa que, como a Vênus que nasce das espumas do mar, nasce de dentro de um ovo cósmico, que recria a humanidade, recria uma humanidade perdida. Houve essa incorporação, então o católico que nasce, ele vai enxergar a Páscoa como se não tivesse nada a ver com o Pêssar hebraico. Muitos acham que Jesus nem era judeu. Muitas pessoas, quando, por exemplo, vão falar de São José, é um exemplo que eu uso sempre, né, esquecem que São José nunca foi cristão. São José nasceu, cresceu e desencarnou judeu, pai de um filho dele que ele não viu em ação, o conhecia certamente profundamente, porque alguém como Jesus, com a consciência cósmica que habitava ali, não se podia ocultar, ainda que pelo menos em casa. Apesar de, às vezes, em casa onde a gente não é muito enxergado. Ele mesmo não foi enxergado em Nazaré. Mas, certamente, José, pela sua maturidade espiritual, mas era um judeu de alto a baixo. Vamos começar a ver isso hoje e procurarmos entender o que estamos perdendo quando afastamos essas tradições. Eu gostaria que nós nos abstraíssemos, então, procurássemos fazer um esforço de abstrairmos os nossos conceitos religiosos, as nossas crenças. Não é uma coisa fácil, porque
somos criados anos sobre, né, essa visão. Não é fácil, mas ao nos abstrairmos disso, é possível encontrar surpresas muito interessantes no nosso caminho espiritual. Eu fiz ali um desenho, enquanto o Otto estava se preparando para falar, né, baseado num triângulo, e eu acrescentei um nome, porque na verdade o movimento Pesach, a palavra Pesach, ela vem, em inglês também existe o Passover, né, que é a Páscoa, que é atravessar por cima, ou seja, saltar. O que é um salto? Né? Hoje a gente popularizou o salto quântico, mas um salto é alguma coisa que se faz mais rápido do que um passo, ou do que passos comuns. Saltos são passagens mais amplas que têm efeitos mais amplos. No Pesach, nós vamos ver aqui, né, houve um movimento desse que finalizou todo um processo e que, vou tentar ver se a gente consegue enxergar a ligação que existe dentro de tudo isso, que unifica tudo e que vai acrescentar mais um nome aqui, que é importante. E aí eu fiz um triângulo, eu fiquei assim, caramba, eu vou colocar quem em cima do outro, porque a gente pode imaginar, se eu pusesse Jesus aqui, ou pusesse Moisés aqui, então eu falei assim, vamos fazer uma coisa que vai ser aleatória. Na hora que saiu aqui, eu escrevi o que veio. Eu gostaria de escrever aqui todos os três, né? Como se nós pudéssemos não ter, isso aqui é um triângulo equilátero. E a gente tem que se abstrair também de que aqui seja especificamente o vértice do triângulo. Né? Nesse universo que a gente vive, depois que a gente descobre que o planeta Terra é redondo, nós estamos aqui, em cima das terras brasileiras, meio de lado, né? Isso é uma coisa que quando eu era criança me intrigava muito. Né? Como é que as pessoas no Polo Sul não caem, né, no espaço sideral, e a gente aqui não anda todo mundo de lado? Então, o que está embaixo e o que está em cima são efetivamente a mesma coisa. E o triângulo equilátero a gente usou para que representasse isso. Entrou uma outra figura aqui, Abraão. E por que ela entra junto com o Moshe no conceito de Pesach? Esta palavra Pesach, eu vou começar a contar do meio. Vou começar a contar a história de Moisés rapidamente. Tenho certeza que vocês já conhecem, mas não custa nada relembrar. Quem começou a história foi Abraão, mas eu não vou começar com ele. Vamos fazer uma inversão exatamente diferente do que a ordem dos fatores não vai alterar o nosso produto final, espero eu. Moisés, e agora teve um filme aí recentemente que acrescentou alguns dados novos nessa história, mais emoção, né? Filme do cineasta Ridley Scott, né? Então, imagine quem viu. Mas o fato é que há um fato histórico, seja qual for ele. Mas o que nos importa em tudo isso não é o fato histórico. O que nos importa em tudo isso, e é bom que a gente repita aqui, porque eu estou vendo muita gente hoje de vez, é que nenhuma escritura sagrada, nada. Na verdade, nada do que a gente faz possui um sentido só, ainda que a gente não saiba. Freud descobriu muito bem isso, evidenciou muito bem isso, como disse, olha, você é mais inconsciente do que você pensa, muito mais do que o seu consciente egóico que está falando, está dizendo. Muito bem. Toda a escritura possui vários níveis de interpretação, então o fato histórico certamente ocorreu, mas muito mais importante do que o fato histórico são os códigos espirituais que estão imersos ali e que são revelados à medida em que a maturidade da consciência humana vai crescendo. Isso vai nos permitir linkar com precisão esses fatos todos. Pois bem, o povo de Israel estava no Egito já há mais de 200 anos, porque o patriarca Jacó tinha ido ao Egito e encontrado o seu filho José, que tinha sido vendido por sua vez por seus irmãos, e depois de passar um sofrimento enorme, ser preso 2 vezes e ser libertado, se transformara no chanceler do faraó. Como chanceler do Egito, ele tinha feito um programa de guardar mantimentos e a fome que bateu no mundo levou os seus irmãos, e depois de toda aquela história que nós conhecemos, que José acaba perdoando os seus irmãos que o haviam vendido, ele traz o seu pai, Jacó, com toda a sua tribo, com 70 pessoas, ao número código, e vai ao Egito, habita ali, e no primeiro momento muito bem, e depois diz a Bíblia
Passou o tempo e entraram governantes que não tinham conhecido José. Por não conhecendo José, começaram a fazer com que os hebreus não eram chamados de judeus, porque havia naquele momento 12 tribos bem configuradas, filhas dos 12 filhos de Jacó, né? E José dividido em 2 tribos, viraram escravos. E essa escravidão se prolongou por bastante tempo, por mais de 200 anos, até que Moisés foi chamado à sua missão. As lições são muitas, né? Mas a gente pode ressaltar alguma coisa. Moisés era tido como o mais humilde dos homens. Apesar de ter sido criado como um príncipe do Egito, porque todo mundo lembra a história de Moisés, né? Aquela matança que o faraó promove, ele foi posto no Moisés, naquela cestinha que até hoje se chama assim, posto no rio e criado pela irmã de faraó. Criado, portanto, com alguém, como um príncipe da corte egípcia. Ora, quando houve um evento, e ali está descrito de uma forma, né, que ele mata um egípcio, e a gente até não entende muito bem, pô, se Moisés era o príncipe, por que ele matou um egípcio, por que ele teria tanto medo e fugiria? Isso são os sinais de que a gente tem que entender essa história sempre como algo codificado, e não como algo que a gente precisa encontrar um fio da meada teoricamente racional. Ele vai embora para o deserto, se casa no deserto, está lá muito bem, tinha 80 anos. Quando é chamado por Deus, aquela história da sarça ardente, e diz: vá ao Egito que o meu povo sofre a escravidão, clama por mim e ele precisa ser liberto. Moisés refuta e recalcita: não sou eu, que ideia é essa, mas escolheu logo a mim, né? E ali tem uma altercação entre a presença divina e Moisés, até que ele resolve tomar consciência da sua missão. Uma das últimas desculpas ele dá dizendo que ele não sabia falar. Deus: não tem desculpa, seu irmão vai ser a sua boca, Arão vai ser o seu porta-voz, você não precisa falar nada, você só precisa ir lá e fazer o que eu estou te mandando. E ele, depois de algum tempo, vai. Bom, nós todos sabemos a história. A primeira tentativa de libertar o povo, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e até eu pedi, e o faraó diz assim: esquece, ninguém sai daqui. Não se liberta ninguém, até que as pragas começam a vir. São 10 pragas, não são 7. Muita gente pensa que são 7 pragas e não são 10 pragas. Olhando isso com a visão codificada, o que estava acontecendo ali era que alguém, um ego, recalcitrante, se mexer essas histórias aqui, como é que Moisés, no primeiro momento, não reconhece a sua própria capacidade, porque ele estava se medindo pelo ego. Ele sai, e quando ele percebe que a presença divina estaria com ele, há inclusive uma frase que é sacada pelos rabinos de dentro da Torá, que são os 5 livros que Moisés nos deixou, dizendo: venha, venha ao Egito, ou seja, como se Deus dissesse: não, vocês vai lá que eu estou aqui te olhando. Ele diz: venha, como se dissesse, venha comigo. Quando Moisés percebe que a presença divina e ele era uma coisa só, ele vai. E acontecem os milagres estupendos, né? As pragas são todas elas absolutamente ribombantes, né? Quer dizer, mosca varejeira, rãs, crocodilos, peste, tumores. Mas em todas elas, depois que passava, o faraó dizia: não me deixo sair do povo. Deus vai lá de novo. E há conversas interessantíssimas com Moisés, em que Deus, no momento, diz para ele assim: olha, vai lá que eu vou endurecer o coração do faraó. Tipo assim, né? Olha, eu vou lá e eu vou colocar uma coisa. Tudo isso é código. Mas o fato é que há um momento, depois desses 10 movimentos, essas 10 pragas, a última delas é a capital, e que vai gerar o que nós hoje conhecemos dentro da tradição hebraica como bênção. Depois de ter refutado a libertação com as 9 pragas, por piores que elas tenham sido, inclusive uma noite de escuridão completa, que foi a penúltima delas, Deus assim: agora você vai ao faraó, porque eu vou aniquilar todos os primogênitos do Egito, do homem ao último dos animais. Entretanto, ao povo de Israel,
nada tocará e nenhum cachorro tampouco murmurará a sua passagem. A isso, e aí há uma determinação. As famílias, e Deus tem cuidado de dizer que isso seja feito, de acordo até com o tamanho das famílias, tomem um cordeiro de 1 ano, rígido, são, e façam o sacrifício deste cordeiro, porque eu vou preparar, e hoje, a partir de agora, o meu povo estará liberto. Esse cordeiro deve ser sacrificado. Neste mês que vocês estão, no dia 14 deste mês, e este dia será para todos o início do ano. Daí por diante se contarão os dias, porque será neste dia que eu libertarei o povo como um todo. Cordeiro sacrificado, antes de ser comido nesta mesma noite, com ervas amargas e um pão sem fermento, chamado pão ázimo, em hebraico matzah. Ele deve, antes de ser comido, ser tomado o seu sangue com uma coisa de sopo, se passar nos portais das portas o sangue do cordeiro, e todos os filhos de Israel se recolham à sua casa, porque nesta noite eu passarei, o meu anjo passará sobre o Egito e deixará esta morte impressa nos seus primogênitos, mas nenhum dos filhos de Israel será tocado. É muito interessante que, ao mesmo tempo dessa passagem da Bíblia, existe uma interpolação ali, não é à toa, dizendo que Moisés tinha desenvolvido, porque o tempo que ele ficou ali daquelas pragas, aquilo já era uma coisa assim, eu vou lá no faraó, ele disse que ele tinha desenvolvido uma boa relação com os ministros do Egito, com outras pessoas, que o povo de Israel tinha criado uma espécie de amizade, e eram escravos absolutamente ricos. A ideia que nos passa de uma escravidão sofrida, de chicote, é dos filmes que a gente vê. Na verdade, eles eram escravos, sim, oprimidos, sim, mas oprimidos por um determinado tipo de escravidão, que é essa que nos interessa, essa que a gente tem que buscar no código. Mas, materialmente, não, porque quando saiu o povo do Egito, e eram 600 mil pessoas que foram libertadas, saíram levando ouro, prata, bens, rebanhos. Então não era uma escravidão, como a gente imagina aquela escravidão da pessoa que não tem nada. Era uma escravidão com riquezas. Tanto é verdade que, depois da libertação, o povo clamava o tempo inteiro, porque Moisés estava levando eles em direção ao deserto, eles queriam voltar ao Egito, porque lá tinha carne, tinha panela, tinha comida, eles tinham ouro suficiente para poder fundir e depois fazer o bezerro. Mas naquela noite, o anjo passa, morrem os primogênitos, salvam seus primogênitos, e aí o faraó diz, vai. Moisés não o vê mais, ele vê, depois disso ele nem vai mais lá, ele recebe um recado e o povo sai. Nesta noite, então, determinação divina deve ser comemorada e depois dela mais outros 7 dias, como um evento que marca a libertação do povo e o início do ano, não voltar a esta terra. Com o quê? Com o sacrifício de um cordeiro, que é o cordeiro pascal. Muito bem. A história, a gente não está aqui para dar detalhes disso. Esse povo vai para o deserto e, num primeiro momento, pode chegar rapidamente à libertação, depois daquele evento glorioso do mar que se abre. A passagem no deserto, eles vão muito rapidamente, eu quero dizer, em relação aos 40 anos que passaram. Em direção à Terra Prometida, 2 anos depois eles já estavam na porta, já tinha passado o evento do recebimento da Torá no Sinai, o bezerro de ouro, o refazimento das tábuas com as declarações divinas, voltam ao deserto, chegam à porta da Terra Prometida e ao evento da dúvida, os famosos espiões que são mandados e chegam contando mentiras a respeito do povo que habitava a Terra Prometida, dizendo que era impossível que Israel conseguisse desalojar aquele povo dali. E criaram todas as mentiras, aí a palavra divina chega e diz, olha, a partir daí eu não estava mais ou menos, eu achava que vocês iam fazer, mas fizeram, então significa o seguinte, vão andar mais tempo do que estava planejado, esse mais tempo foi de 2 para 40, até que vocês encontrem, até que essa geração toda vai embora, e uma nova geração assuma isso. Enquanto fizeram isso, nesses 40 anos, todos os dias, eles comiam do maná
e tinha uma coluna de luz, uma coluna de fogo guiando, e eles seguiam aquilo. E ela fez propositalmente um caminho completamente, aparentemente ilógico. Muito bem. Isto é comemorado na terça de Abraão. Como retroceder a Abraão? O primeiro patriarca, como a gente sabe hoje, depois até desses conflitos, das 3 grandes religiões que surgiram. Sim. Sexta, tem certeza? Sexta para sábado. Saltar. Vai saltar. Mas deixa eu te falar, tem certeza? Eu vi no calendário da Arish. Bom, é sexta? Não tenho corrigido antes. Por que demoraram tanto tempo para me corrigir? Mas enfim, é sexta na própria sexta-feira. Engraçado. Então é o. Sim, tá, mas o Relev é na sexta, não é na quinta. É engraçado, eu li isso ontem de madrugada no calendário da Arish. Então tá, não. Eu vou aceitar vocês. Bom, a gente mexe um dia, mas não quer dizer que a gente não tenha uma coincidência muito próxima. Não sendo na quinta, sendo na sexta, foi no dia da paixão. Né? Ok. Então não é exatamente na quinta-feira, desculpem. Engraçado, até vou rever, pode ser que seja o sono da madrugada. Né? Mas eu olhei ali na quinta-feira, eu vi de novo, falei, enfim, vamos voltar para Abraão. Esse que é o pai das religiões, das 3 religiões, é uma figura bastante interessante, muito mais interessante do que a gente pensa. Eu queria que a gente depois, quando a gente puder trabalhar, nós vamos nos abstrair ali tentar fazer um trabalho espiritual que a gente se abstraia mesmo das nossas condições, dos nossos condicionamentos, para a gente entrar dentro de um espírito que é importante, que é o possível, que a gente tem que fazer isso sem mais demora. Abraão foi desafiado por Deus a fazer um movimento que nunca estudou. Abraão, em determinado momento, depois que ele, fazendo a sua caminhada como uma pessoa do deserto, com tendas, passando de lugar em lugar, quando estava no Egito, faz uma aliança com o Abimelech, que era o rei dos filisteus. Que naquela época já era um estado constituído. A Filistéia já estava posicionada ali, onde hoje é o Líbano, né? a parte marítima da Palestina. E depois dessa aliança, Abraão, que não tinha ainda, já tinha o seu filho, mas não tinha ainda uma noção do que ele viera fazer, é chamado por Deus a fazer a seguinte coisa, ele recebe a seguinte ordem: toma o teu filho, Isaac. E vai com ele com a lenha, e vai com ele a um determinado lugar que eu vou te indicar, onde você deverá sacrificá-lo a mim. Toda vez que eu penso nessas coisas, eu paro para dizer, puxa vida, a distância de Abraão da gente, né? Eu digo com toda a franqueza para vocês, se fosse Abraão, isso que Deus me abençoe. Eu teria dito, olha, desculpa, mas eu acho que tem alguma coisa errada aqui nessa história. O código faz com que esse ser de exceção pegue o seu filho, caminhe 3 dias no céu. E num determinado momento ele chega a um local onde existe um monte chamado Monte Moriá, que é um local físico onde vai surgir, certamente depois, um dos povos chamado Jebuseus, que fundam a cidade de Jerusalém, depois conquistada pelo rei Davi. Esse Monte Moriá é onde vai surgir depois o templo de Salomão, onde hoje está a mesquita, que é a mesquita daquela cúpula lá em Jerusalém. A pedra está ali dentro. Abraão divisa o monte e diz assim: vá com o seu filho até ali, o amarre. Né? A gente chama de sacrifício de Isaac, mas Isaac não foi sacrificado, apesar de algumas. Isso linka mais ainda ao que Jesus depois veio completar como um terceiro aspecto desse movimento único. Algumas tradições da Kabbalah falam que Abraão
ele não ergueu a mão, ele chegou a encostar a faca no pescoço de Isaac, e naquele momento o espírito de Isaac morreu e ressuscitou. Isso não é uma tradição cristã, uma tradição judaica. Isaac experimenta a morte e volta renovado. Akedat foi amarrado. Isaac foi amarrado por seu pai, então, na beira dos montes, né? Botou a lenha ali. Quando ele vai executar, ou ele quando levantou, ou quando desceu a faca, ele ouve uma voz aí: suspenda a sua mão. E ouve a palavra dizendo a ele: você não precisa fazer mais nada, você mostrou que tem fé absoluta, isto vai te ser dado como conta, e olhe para trás, porque no lugar do seu filho eu já preparei o cordeiro para o sacrifício. Agora olha para trás e vê, amarrado numa árvore, num espinheiro, numa sarça, o cordeiro pelos chifres. Ele pega aquele cordeiro que o sacrifica no lugar do seu filho. Eu não vou resistir. Na visão cabalística, cada um dos patriarcas representa uma qualidade da criação, uma qualidade divina que se espelha em nós. Isaac representa o braço esquerdo, onde está a força do julgamento, que é de onde deriva o que nós chamamos de mal. O braço esquerdo de Isaac foi amarrado, por isso a tradição dos teflim, dentro da tradição hebraica, que é aquela cinta de couro que você amarra nos dedos e amarra aqui, para poder manter o que preso. Nós vamos começar a trazer a imagem do cordeiro, que é onde se referencia com precisão, tanto em Isaac, depois em Moisés, e mais tarde em Jesus, o ego. O cordeiro que substitui a Isaac, mas que não deixa de estar ali, porque ele vai lá e leva o teu filho. Abraão significa o braço direito, o Hesed, a misericórdia. E ele diz a misericórdia: vai e leva o teu filho, porque a força e a misericórdia devem ser uma só, como tudo deve ser um, e faz o trabalho de amarrá-la, para que isso seja um sacrifício a mim e o mate. Ora, não precisava que aquele menino fosse morto, não era menino porque ele tinha 36 anos. Ele topou a história também numa boa, deitou ali e perguntou: vai acontecer o que agora? Mas Abraão já tinha dito aos seus servos, antes de sair, eles caminharam 3 dias, lembrem, até o monte. Ele disse aos servos: fiquem aqui, porque eu vou com o meu filho para que nós adoremos a Deus, e nós voltamos. Abraão tinha uma fé tão grande que quando ele foi, apesar de ele estar cumprindo uma ordem que ele sabia vir do divino, ele já sabia em antecipação, certamente pela consciência dele, o que ia acontecer. A vitória da vida verdadeira sobre a morte, com o quê? A única coisa que importa é o sacrifício de um cordeiro, que vai deixar de ser aquele animal bonzinho para se transformar no símbolo do ego. Rosa pode nos ajudar bem. Aliás, quem for de Áries aqui sabe que é um signo de fogo, impulsivo, que tende, quando desequilibrado, a ser egóico, e um carneirinho, né? Isso acontece a história mais 10 vezes aqui para vocês. Que é um bicho tão mansinho, pode se transformar num bicho extremamente agressivo. E assim é. Quem tem, né, as ovelhas, mas os carneiros machos são alguma coisa, né, de uma agressividade absoluta. O carneiro é um bicho que, se você puser uma comida aqui e não estiver comendo aqui, ele sai dali para comer a comida do outro. O que é diferente de alguns outros animais. O olhar do carneiro, quem já olhou de cara para o carneiro, é um olhar humano. Né? Eu acho fantástico. O carneiro borde os dois. Né? O olhar daqueles dois bichos é algo assim profundo. Ora, esse ego, que é o que nós construímos desde o pecado original, essa criação, tudo isso que movimenta e que faz partir o ano astrológico e se renova sempre a cada giro, é representado pelo carneiro, pelo signo de Áries, e
deve ser amarrado. Depois, voltamos a Moisés, sacrificado efetivamente, já novamente, não com uma prova de fé, mas com várias provas. Né? Moisés passou por várias provas e trouxe várias provas ou milagres para que aquilo se tornasse claro para o Egito o libertar, porque depois de Abraão, o que vai acontecer? Vamos relembrar. Abraão se torna alguém próspero, depois daquele movimento ele recebe de Deus a afirmação de que ele seria pai de nações que são mais numerosas do que as estrelas do céu. Não é a figura física de Abraão, é um código da misericórdia que faz com que a força, sua filha, quando você tem misericórdia verdadeira, a força se une a ela e se obedece como em 2 braços, prepare uma caminhada, mas que ainda assim vai passar por esse interregno, onde o povo, o seu neto, Jacó, né, filho de Itzar, que era relacionado a livrar o julgamento, Itzar que era muito duro, né, e tinha preferência completa por seu filho Esaú. Jacó ainda assim vai, cria as 12 tribos, que estão relacionadas aos 12 signos astrológicos, aos 12 movimentos de elevação da alma. Essas tribos, no primeiro momento, florescem, depois o Egito as absorve. O que é o Egito? A palavra Mitzrayim, em hebraico, significa lugar estreito, lugar onde os limites são enormes, apertam. Isso é a escravidão. O Egito não é um país. O Egito é um estado de escravidão, onde o ego se coloca. Apesar daquele primeiro sacrifício de Abraão ter sido eficaz, sim, porque criou esse movimento que vai... Eu não quero a palavra completar para a gente não ter a ideia de que alguém é maior do que alguém, essa não é a ideia aqui, nem a nossa intenção. Vai se completar em Jesus, a gente vai, se Deus quiser, ver daqui a pouco. Mas nesse momento em Moisés há um sacrifício efetivo, há, como disse, um salto, né, uma passagem por cima, e o povo se liberta. Oi, Rosa. Tem gente lá embaixo, deixa eu passar aqui. Fala lá, Moisés de Michelangelo tem chifre. Tem chifre. Trovão. Moisés subiu os códigos são muitos, é verdade. Ele teve que subir lá e passar como um código. Os chifres, desculpa, os chifres de Moisés podem ser vistos assim. Tem gente que diz que o Michelangelo queria colocar os raios que iluminavam a sua cabeça, mas se ele quisesse colocar os raios, virou chifre. Então, assim, a gente que vai lá e vê, eu acho que ele tinha uma habilidade bastante grande. Sim, certamente. Tem a interpretação do raio para suavizar, né? O Michelangelo era um grande cabalista, não sei se vocês sabem. Todo perto da Capela Sistina, ele é absolutamente um painel de códigos cabalísticos. Vocês podem ouvir falar. Bom, quando o povo sai e se estabelece na Terra Prometida, não mais com Moisés depois daqueles 40 anos, evolui-se ali uma epopeia humana, com todo tipo de coisas. Israel se estabelece como um reino, né, depois do período de juízes, cai sobre os assírios e cai sobre os babilônios. E nós vamos ver o que acontece. Né? A época profética dos profetas é sempre chamando o povo a uma conversão. Você vai lá Isaías, você vai lá Habacuque, Jeremias, Amós, todos os profetas falam: olha, vocês se afastam da divindade, mas a divindade está sempre presente, ela vai transformar e converter. Daniel, Ezequiel, por exemplo, é um profeta do exílio, e ele fala de um novo templo que será construído. E ele fala aquela passagem linda do Vale dos Ossos Secos, que se convertem em pessoas e que se levantam, que se transformam em seres iluminados.
Enfim, esses códigos todos são apresentados e o povo de Israel, que fica em exílio por muito tempo, novamente, aí sim sob uma escravidão mais rigorosa, apesar de manter também ali uma unidade sempre, ele, a partir da vitória persa, ele é permitido voltar, consegue, depois de ser dominado pelos gregos, Alexandre se estabelecer como um Estado. E aí é onde o perigo mora, né? A vitória dos Macabeus estabelece um Estado religioso. Os reis não são mais reis, por exemplo, como Davi, Salomão e outros reis que vieram a seguir, que são retirados de dentro do povo. A vitória dos Macabeus, ela cria uma linhagem de sacerdotes reis. E depois que chega o domínio romano, que encontra esse cenário, os romanos, muito sabiamente, eram muito espertos, em termos mundanos, fazem ajustes políticos e mantêm uma daquelas linhagens como uma linhagem de reis, fantoches, sacerdotes. Surge Herodes o Grande e o Templo de Jerusalém, que tinha sido reconstruído antes, com a visão espiritual da qual ele fora formado por Salomão. Salomão, conhecer profundamente aonde estava pisando e o que era esperado dele, levanta um templo que, apesar de belo, era um templo que visava a união dos planos superiores com a terra. Tanto que o templo era um celeiro de fenômenos e efeitos físicos. Todo o templo, Salomão, quando ele inaugura o templo, vocês podem ler a Bíblia, ele faz uma oração, depois daquela oração, uma nuvem de ectoplasma luminoso enche o templo. Aquilo era chamado de a glória do Senhor, repetindo o que acontecera na caminhada do povo pelo deserto. O ectoplasma luminoso enche o templo inteiro e o povo, vendo aquele fenômeno, né, se rende. Mas quando os Macabeus ganham e você reconstrói o templo em Herodes, você cria uma classe sacerdotal. Na verdade, não cria, ela vai se criando. Né? Eles venceram os gregos, expulsaram os gregos, refizeram o Estado de Israel, mas sob a visão sacerdotal. Que vai ser a antevisão do que vai acontecer com o cristianismo depois. Então nós vamos ter um período em que a profundidade da visão espiritual, que não vai morrer nunca dos hebreus, exteriormente começa a ser suplantada por uma religião extremamente organizada como uma religião sacerdotal em cima de um templo que depois vai ser reconstruído por Herodes como algo materialmente grandioso. O templo de Herodes é algo, enfim, grande como poucos. Mas a parte espiritual começa a ficar na mão de rabinos. Ora, falava-se muito do Messias que vinha libertar, do Messias que vinha trazer o povo. Chega a época de Jesus. Absolutamente ligado. Lembrem-se que nós falamos que Moisés e Abraão sacrificam cordeiros que significam ego. No momento em que Jesus vem à vida pública, em que ele nasce, em que ele aparece, você tinha uma classe sacerdotal dominando em absoluto todos os movimentos da religião, naquele momento já judaica, porque você tinha apenas duas tribos sobreviventes. A tribo de Judá, que dá esse nome, e a tribo de Benjamim. Estavam na Judéia. Eles são ainda os resquícios, todas as outras tribos estavam na Galiléia, mas enfim. Os sacerdotes tinham o poder que depois foi replicado no sacerdócio católico. A mesma estrutura espiritual que criou aquele cenário onde Jesus aparece, é a mesma que depois vai replicar dentro do cristianismo, né, em Roma, o sacerdócio católico baseado numa estrutura absolutamente interessada em poder material, e só. Mas vem Jesus. Que figura é Jesus? Um mal compreendido. Alguém que nasce para certamente sintetizar tudo aquilo que estava plantado antes dele e mostrar que aqueles sacrifícios do ego que foram feitos de uma forma em Abraão, de uma outra em Moisés, os sacrifícios de cordeiros, bichos externos, tinha que ter um terceiro movimento que na verdade refletia muito bem os movimentos anteriores, mas teria que passar por um movimento mais profundo.
Jesus em nenhum momento quis fundar outra religião. É importante que se diga isso. Jesus aceitou os goi gentios como algo natural, mas em nenhum momento querendo, se você vai olhar a Bíblia, ele se mantém como um judeu, inclusive com certas afirmações, sempre mostrando que ele vinha dentro desta linhagem não para negar coisa alguma, muito menos a Torá. Ele fala isso: eu não vim para destruir a Torá. Ai de quem tire um ponto, uma vogal, um acento da Torá. A Torá não é uma história. Jesus vem para mostrar que havia um outro sacrifício, né, que estava prefigurado ali, mas que deveria ser realizado por cada um de nós. Por isso ele se intitula o Cordeiro Pascal. E por isso é que ele vai escolher o Pêssar, né, que eu achei que fosse dia na quinta-feira, mas é um dia depois, mas para que naquele momento exato, sentados à volta da mesa na festa mais importante do seu povo, ele e os seus discípulos pudessem, ele na verdade mais, pudesse dar aos seus 12 discípulos, que até aquele momento só se encantavam mais do que qualquer coisa com as suas obras, com os seus milagres, com as suas curas, com as coisas que ele fazia, dizendo: chegou alguém que é como os profetas antigos e ressurge um dos profetas antigos, e ele pode ser eventualmente o libertador político do nosso povo. Jesus, ao contrário do que isso, naquele dia ele deixa claro, de maneira definitiva, qual era a sua missão. Eu vou ler só um pedacinho, porque é nesse cenário, e aí nós vamos ao Evangelho de João. E Jesus, o Evangelho de João, a ceia é descrita, o ceder de Pêssar, onde ele pega o vinho, levanta o pão, que até hoje, quem é judeu aqui sabe, né, como se usa o pão e o vinho, que era um pão ázimo, que é uma matzá, várias vezes usada no ritual, e o vinho também várias vezes usado no ritual. Em algum momento ele pega aquilo e ele diz, não dele fisicamente, porque há algo que a gente precisa dizer aqui, eu não disse ainda. Jesus se desfez tanto do ego, apesar de ser alguém que expressava a luminosidade aonde andasse, era um ser cristificado, mostrando a todos que poderiam ser como ele, que ele escolhe exatamente aquele momento para deixar claro que quando ele levanta o duche e diz: esse é o meu sangue, e o pão dizendo: esse é o meu corpo, ele está se desfazendo completamente da aparência humana dele para dizer: este sangue, o vinho e o pão, o corpo, são a expressão do ego humano que precisa ser trabalhado. O vinho, na tradição hebraica, está linkado a aventurar, ao braço esquerdo, ao julgamento. O pão fermentado é o pão da alegria do Shabat. O outro pão, que não tem fermento, que a gente come, é o pão da essência, onde eu não vou buscar o prazer justo, mas que só pode ser válido quando eu passo pelo sacrifício do meu ego. Então a comparação de vinho e do vinho com o sangue e do pão com o corpo não é vinculada a um ritual que depois virou, e que é um ritual tão forte que até hoje, se você vai a uma missa, aquela hora é uma hora sagrada. Nada contra as expressões que se envolveram a partir daí. Mas naquele momento ele queria dizer o seguinte: vai morrer alguém e vai se proclamar a última libertação. Qual é? Porque a gente, depois do cristianismo, venera Jesus na cruz, procissão do Senhor morto. E a Páscoa, por mais alegre que pareça, ela fica... se dá muito mais ênfase na Sexta-feira Santa do que no dia de Páscoa. As crianças pegam ovo, a gente compra pão, mas no almoço, bacalhau, aquela coisa toda, mas a força do terceiro dia, lembrem de Abraão, que caminha 3 dias com seu filho, o movimento de ceder o ego por completo, sem medo nenhum. Porque mesmo o último bastião que se pensava resistir, que é o bastião da morte do corpo físico, seria vencido ali por aquele que abre mão do seu ego.
quem abre mão do seu ego, faz, portanto, sacrifício, uma obra, um ofício sagrado, no sentido de elevar qualquer coisa. O se entregar à morte era de alguém absolutamente convicto de que não havia nenhum bastião mais forte, ou pelo menos as pessoas pensavam que era a morte, que rompesse, que pudesse ser, enfim, que não era rompido por nada, porque mesmo nas outras manifestações ainda faltava esse terceiro movimento, porque lembrem, Abraão, ele ia fazer, né? Alguns dizem que chegou a fazer, e que Isaac foi uma espécie de um espelho, não para as tradições, né, infelizmente, para as tradições rabínicas, que não aceitam Jesus plenitude, algumas sim, outras não tanto. Muito menos para os católicos, né, que separam completamente a história, e a Páscoa virou uma coisa que, para a maioria das pessoas, não tem nenhuma relação com isso. Tem. Naquele momento, o sacrifício dos cordeiros era para se livrar de uma morte física e para se fazer uma libertação material, primeiro do seu filho que ia morrer e não morre, e depois de todo um povo que ia morrer e é liberto. Mas tudo isso é uma mesma coisa do que fez Jesus. Mas faltava esse terceiro movimento. O terceiro movimento qual é? Para que a gente saiba que pode ser livre a qualquer momento da morte, seja, né, um sacrifício em que você troca o seu filho por um cordeiro, em que você faz o sacrifício do cordeiro para não ser atingido pela morte do seu filho primogênito. Ou seja, o que são os seus filhos? São as nossas criações. E as nossas criações ao longo dos séculos têm sido as criações do ego. O ego é criador. E o ego cria ídolos. Isto é idolatria. O ego cria coisas a partir da sua falsa visão de separação. O ego só surge, não é que ele surge, ele cai em ilusão quando, na pessoa de Adão e Eva, comem o fruto proibido que faz conhecer bem e mal. Para que eu possa refazer isto, eu preciso fazer com que este ego sacrifique as suas criações. Quais são as criações do ego? Querer só para si, querer tudo para si. E por isso mesmo, quando quer tudo para si, passa a querer as coisas que eventualmente não são dele, nem que ele não possa, querer destruir o que é do outro, para que ele só possa ter prazer. E todas as outras coisas que hoje, infelizmente, nós podemos ver, e não são as grandes, não. São as pequenas do dia a dia. É ter inveja, é ter ciúme, é ter medo. Abraão não teve medo, ele venceu uma etapa. Moisés, não é que ele tenha tido medo, mas ele era tão humilde, e humildade verdadeira, ela não é... Quem pensa que é humilde, não é. Isso é uma frase muito simples. A gente não... Se eu me intitular humilde, já era. Tanto que você não é... A humildade não é preconizada por ninguém. Nem Jesus fala em seja humilde. Porque humilde é algo que surgiu... Moisés tinha isso. Era natural dentro dele. É? Esse processo depois levou a essa libertação absolutamente grandiosa no recebimento de uma lei. O terceiro movimento implica no último sacrifício do ego, para vencer a última barreira que a gente acredita que existe. Qual é? A barreira da morte física. Só te passo já. Krishna fala isso para Arjuna no Bhagavad Gita. Você não pense, Arjuna, que um corpo morto significa alguma coisa. Quando Arjuna estava naquela dúvida se entrava na batalha ou não. Você não vai matar pessoas. Essas pessoas sobrevivem e vão continuar vindo e voltando. Então, esta guerra agora é uma guerra que precisa ser feita, porque ela foi levada, tudo levou a isto, e nesse momento dela não se pode escapar. Ora, fazendo uma comparação, Jesus, já tendo sido feita antes por Moisés e por Abraão, chega e diz assim: não posso escapar de alguma coisa, a única coisa que eu preciso fazer, o último movimento dessa guerra, porque ele é único. Então, lembrando, Abraão é o primeiro movimento, Moisés é o segundo, Jesus faz o terceiro, sem ordem de grandeza ou de comparação, para mostrar
que todos eles devem ser enxergados como componentes de uma unidade. Se não forem enxergados assim, geram as distorções que geraram ao longo dos séculos. Dentro de qualquer das religiões que emanaram, que surgiram dessas obras. Jesus não fundou religião nenhuma. Ele fez um movimento para mostrar que não há vitória na morte em cima de um ser consciente e crucificado. Já havia acontecido com Eliarro, com outro profeta. Krishna, quando morre, reaparece logo depois. Não era um fato também original, mas era um fato que seria chancelado dentro da obra grandiosa que é a missão tanto do povo hebraico quanto de Jesus como um componente desse povo, no final, entregando o seu corpo para 3 dias depois, com absoluta tranquilidade, retomar. Ali se era um corpo físico, se não era corpo físico, essa discussão ela é secundária. Sendo físico ou não, é tudo energia. E Jesus retoma aquele corpo, no espírito materializado, para mostrar o seguinte: ainda que vocês acreditem que exista uma coisa chamada morte, ela não existe. O seu sacrifício não foi para salvar as pessoas e depois todo mundo vai ficar esperando o juízo final e vai sair, né? Imagina a confusão que seria isso, né? Historicamente, levanta um romano aqui do meu lado, levanta o eu, levanta um cara da Idade Média, todo mundo ressuscitando ao mesmo tempo. Tem que ser uma coisa num outro nível. É lógico que existe uma ressurreição, seja a gente imaginar ela como uma reencarnação, seja a gente imaginar como algo que nós retomamos uma vida plena. Esta vida plena só se retoma pelo sacrifício do ego, sem medo. E no momento que você faz esse sacrifício, as coisas absolutamente todas fluem novamente. E aí, o mais bonito dessa história é essa, não vou ler não, vou só comentar aqui uma coisa, no final. Quando eu entendo o que Jesus fez, fica muito mais claro para que a gente entenda o que fez Abraão, o que fez Moisés, como algo, vou repetir, componentes de um movimento único. Porque no momento que eu sacrifico o meu ego pessoal, o meu cordeiro, né, já não é mais um cordeiro externo, mas sim um cordeiro interior do meu ego desgovernado, eu ganho acesso aos milagres que Moisés executou em plenitude, por todo o povo, por quanto tempo. Comeram maná todos os dias por 40 anos, o mar se abriu. Jesus fez muitas curas, né? Todo ser que se crucifica passa a dominar as forças que aparentemente são forças da natureza. Por quê? Não porque ele se transforma num super-homem, mas simplesmente porque a consciência dele passa a abranger todas as leis, a lei kármica, a lei, qualquer outra. Não há lei que possa ser maior do que uma consciência crucificada. A palavra Cristo, a última coisa que eu quero dizer, ela é do hebraico, né, Mashiach, do aramaico, Mashiach, e o grego, que significa ungido, que era aquele ser que espelhava com perfeição a natureza divina. Ora, o Messias não é uma pessoa, não vai aparecer um Messias que vai chegar do nada e vai salvar as coisas. O Messias é um estado de consciência. E esse estado de consciência, num movimento triplo, foi o trabalho que Jesus chegou para fazer. É lógico que a força espiritual de um ser desses, como de qualquer ser iluminado, é capaz de arrastar, como um grande vácuo que traz, né, uma força que puxa, quem a ele se liga. Então, quando diz que Jesus salvou os nossos pecados, faz sentido também, da mesma forma que qualquer justo, qualquer santo pode nos salvar de pecados, quando você se liga a ele, olhando a natureza divina que está por trás dele, por trás de tudo em nós. Esta conexão, Jesus deixou pronta, mas o mais importante de tudo era que ele apontava para todos nós como absolutamente capazes de fazer o mesmo que ele. Com uma novidade, né? Isso sim, no momento em que ele se entrega profundamente àquele estado de morte, ele diz: mas olha, não é isso que vocês precisam fazer. Eu vou fazer, e é lógico que as coisas podem acontecer, mas o que vocês têm que fazer é uma só obra. É entrar nesse estado crístico de consciência. E no seu ser último ser desse,
no Evangelho de João, ele faz uma consideração sobre o que é chamado Consolador. Muitos de vocês vão ouvir de novo isso aqui. Consolador, ele, no meio da ceia, depois que acabou, ele conversando com seus discípulos, diz: é preciso que eu vá para que o Consolador venha. Olha, a palavra Consolador, do Paráclito, que é o Espírito Santo, da Igreja Católica, o Espiritismo, o próprio Espiritismo, o movimento do Consolador é um movimento muito amplo. Ele abarca todos os movimentos espirituais que passaram a acontecer dentro do século, a partir do século XIX, estão em plenitude agora. Isso tudo é um Paráclito, é um Consolador, que na verdade é o quê? É a consciência messiânica. Ele diz: eu vou para que venha um Consolador, para que venha uma consciência messiânica para vocês. E ela vai deixar muito claro tudo aquilo que deve ser feito. E vai esclarecer tudo aquilo que deve ser esclarecido. Quando alguém está nesse estado, uma consciência crítica, é verdade. É muito interessante que esse nome de Consolador tenha aparecido, porque em hebraico, esse nome Consolador é Menachem, é o que consola, é o que afaga, é o que acolhe. E as tradições posteriores vinculam que o Messias, quando vier, terá por nome Menachem, o Consolador. E é muito interessante a última coisa que eu estou dizendo, porque Jesus diz: eu vou para que venha o Menachem. Então, nesse momento ele já estava descartando o fato de que eu sou o Messias, eu vou fazer, vou acontecer, vou resolver, até porque ao plano não aconteceu nada disso. Então as pessoas ficam lá, tem que dar uma segunda volta, vai ter isso, vai ter aquilo. Nada. A obra está pronta ali, porque o Consolador nasce dentro de cada um. Foi isso que ele disse. Depois que acabou o Seder de Pêssar, sabendo que ia sair para ser preso, que ia sofrer uma condenação, morte e que ia reviver. Jesus nos deixa como mensagem um túmulo vazio e alguém plenamente dono do seu estado de consciência, ligado ao divino, respeitando uma tradição que vinha de todos os seus predecessores, uma coisa só. É muito interessante, como último momento, que nós vamos ver, depois que Jesus parte do mundo, dentro do cristianismo, nos primeiros 200 anos de cristianismo, é um movimento espiritual, que depois vai se transformando em um movimento institucional, com a criação da igreja, e o judaísmo, que naquele momento que Jesus passa no mundo tinha atingido o ápice da sua expressão sacerdotal, vai se transformando paulatinamente no judaísmo rabínico, muito espiritual. Logicamente que humanos são humanos, mas toda a tradição espiritual, a grande tradição espiritual hebraica ou judaica, ela vem do ressurgimento de todas aquelas tradições antigas na mão dos rabinos, que não tinham mais o poder político, religioso, e puderam passar a trabalhar o poder espiritual. Então nós vamos ver que depois que passa aquele primeiro movimento dos mártires cristãos, é nas mãos dos grandes mestres cabalistas, ou dos grandes rabinos, dos sufis e de algumas grandes exceções dentro do cristianismo, como Francisco de Assis, São Bento, né? O Master Eckhart, como gosta, e outros tantos, mas a estrutura espiritual foi toda mantida, e hoje a gente tem o privilégio de olhar isso como algo que pode ser visto como um movimento. A gente pôs um triângulo aqui, mas isso tudo é uma coisa só. Bom, eu vi duas vezes levantado. Você quer ainda falar alguma coisa? Tem muita coisa. Isso. Para poder você, vamos chamar assim, domar o seu cordeiro. O seu Yitzhak. E aí, alguém, por favor, alguém mais levanta o dedo? Rapidinho. Não sei se você tem conhecimento. O livro psicografado, no primeiro tempo,
vindo à cabeça, por isso, talvez tenha sido no fundo das festas, não tenho certeza. Mas que falando dessa história, uma coisa também que se entende uma certa profundidade que Moisés, sabendo a sua missão, tendo recebido a mensagem, tendo trabalho, toda uma certa ansiedade, uma certa precipitação, ele iniciou o movimento um pouco antes do tempo ideal para começar. Ele adiantou a coisa, a situação talvez não fosse tão madura como se tivesse, ele esperasse um pouco mais, tivesse um pouco mais de serenidade para começar o movimento, e isso foi desencadeando ao longo dos tempos muita coisa. Você sabia? Nunca vi, nunca tinha visto, mas eu já vi alguns livros de Isso é coisa que o humano não tem como avaliar. Só a espiritualidade. E aqui essa revelação, que a espiritualidade registra que ele se antecipou um pouco. Ele foi um pouco precipitado. Ele tinha que ter esperado um pouquinho mais de tempo e a coisa saía mais aceitável. Só isso. Uma observação. Tem muitos anos, 40 anos. Sim. Liberdade do corpo, da escravatura, assim como essa ligação da liberdade do ego, você se libertar desse ego. A liberdade, inclusive, da morte, no sentido, em todos os sentidos que essa palavra consacra. Né? É bom, importante lembrar, se a gente ficasse aqui relações, amanhã a gente não saía daqui. Mas o mais importante dessa história que você está dizendo é entender que essa liberdade é algo que ela é conquistada a partir de uma obra sagrada, um sacrifício. Né? E esse sacrifício é fácil de fazer. Quer dizer, fácil de fazer. Os atos para isto são atos fáceis. Se a gente consegue fazer agora, é uma questão que cada um pergunta para si mesmo e deve trabalhar. Então vamos lá. Eu ia fazer o seguinte, já são 9h30. A gente consegue colocar, seja livre, seja liberto? Consegue? Então, antes de tudo, é uma música que o Maurício, né, nosso querido Maurício, que como tivemos aqui, essa música tem uma letra que foi passada pela espiritualidade para a gente, aqui na casa. E ela, portanto, tem um efeito enorme. Conta a Cláudia está preparando. Eu queria explicar para quem não conhece que, como toda música nesses ambientes, ela deve evocar estados de consciência que a gente está buscando. Então, a gente podia fazer, se eu tivesse sido um pouquinho mais econômico nas palavras, fica uma meditação, uma visualização interessante. Mas essa música serve para a gente não tomar muito tempo desse final de trabalho. A letra, para quem não conhece, eu recomendaria o seguinte: preste atenção na primeira passagem, porque ela vai ser repetida, e vamos entrar nós todos juntos no estado, de maneira que essa música possa funcionar como veículo para os nossos amigos espirituais que aqui estão, porque a grande intenção dessa nossa conversa aqui não é a gente fazer um trabalho intelectual, nem a gente ficar aqui elucubrando. Né? Isso é, sim, válido quando a gente faz o trabalho que vale, que é esse trabalho de mergulhar dentro de nós mesmos, partimos para as transformações que nós devemos fazer, podemos fazer, somos capazes de fazer no nosso dia a dia. Né? É muito triste quando a gente, de repente, abre um dia e se observa repetindo aquelas mesmas atitudes egóicas, seja o medo, seja o egoísmo exacerbado, seja a impulsividade, seja o que for, todos nós temos aqui, né? Boa parte de nós tem isso tudo dentro da nossa estrutura egóica muito exacerbada, e a gente, quando se percebe no dia a dia, não trabalhando para que isso tome outro rumo, a gente vai parar para pensar no tempo perdido. Essa música ela permite que a gente conjunte os nossos pensamentos, afinal, como se fosse uma oração, porque tem muita gente aqui. Eu sempre digo que eu estou aqui numa posição privilegiada, enquanto a gente está falando, eu estou vendo vocês, eu estou vendo outras salas, eu estou vendo trabalhos espirituais acontecendo. Para cada um,
não importa, a gente precisa saber o que é, cada um sabe, para pessoas que não estão aqui. E se a gente entende isso, esse momento é muito importante, para que a gente une as nossas consciências e faça da busca um veículo para que esse trabalho seja mais efetivo. Certamente será. Então, tenta apagar essas luzes, por favor. A gente fizer essa música, quem quiser cantar, cante. Quem não souber, espera a primeira e a segunda passagem e vamos fazer tudo juntos. Nós sejamos juntos. Seja
nossa alma, para todo sempre, para que o agora, o eterno agora, seja o momento da nossa salvação. Assim é.